Um piadista sem igual. Não tem eletricista, mas no Brasil sempre tem um que não é, mas quebra o galho. Chico Anísio levava jeito com as palavras e até hoje a herança que ele deixou ainda está dando o que falar. Chico Anísio morreu em março de 2012, aos 80 anos. O patrimônio dele virou motivo de disputa entre os herdeiros, a viúva Malga de Paula e os 8 filhos. Os bens de Chico Anísio estariam avaliados em 20 milhões de reais, mas a família não confirma o valor exato. O inventário corre em sigilo e já são 8 anos de briga nos tribunais. Esta semana, uma decisão judicial provocou uma reviravolta no processo. O testamento de Chico Anísio foi anulado pela Justiça do Rio. Segundo advogados, o pedido veio de alguns dos herdeiros que discordam da forma como foi feita a divisão de bens. Eles questionam algumas falhas na partilha. Uma delas, em especial, surpreendeu a família. Um dos filhos do humorista ficou de fora do testamento. Luiz Guilherme de Paulo, Lug de Paula, de 63 anos, é o filho mais velho de Chico Anísio. Interpretava o seu boneco na escolinha do professor Raimundo. O nome dele foi excluído da partilha pelo próprio pai, o que é proibido pela lei brasileira, salvo em casos muito graves. É o que explica essa especialista em direito de família. Há necessidade que se diga, que se escreva, que se documente no testamento que, na verdade, este filho atentou contra a vida deste pai, ou da mãe, ou dos irmãos, ou de pessoas muito próximas. A advogada diz que a perda da herança não é automática. Os outros herdeiros serão obrigados a ingressar com uma ação e realmente confirmar aquilo. O Domingo Espetacular procurou Lug de Paula e também a advogada que representa o artista, mas nenhum deles quis falar sobre o assunto. Na sentença, o juiz que anulou o testamento cita ainda um outro erro. Chico Anísio teria incluído todos os seus bens na partilha, inclusive uma produtora que tem outros 2 sócios. Isso contraria a legislação. Você pode sim fazer um testamento, mas somente sobre 50% do seu patrimônio. Os outros 50% obrigatoriamente serão dos herdeiros necessários, os descendentes, que são os filhos, na falta de filhos, os netos ou até bisnetos. A viúva de Chico Anísio, Malga de Paula, de 49 anos, é contra a anulação do testamento. Os advogados dela já recorreram da decisão. Eles alegam o contrário. Chico Anísio, na verdade, não teria incluído todos os seus bens. Ele teria deixado fora do documento os direitos autorais sobre os personagens e a obra dele. Frise-se que o juiz que anulou o testamento, no nosso entender, deixou de considerar o patrimônio imaterial. Por patrimônio imaterial se diz respeito às obras e, portanto, aquilo que é imaterial, personagem, escolinha, Chico não teria destinado 100%, porque deixou de se considerar essa parte. Um dos alvos da disputa é um apartamento de luxo nesse condomínio na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. A viúva de Chico Anísio briga na justiça para ficar com o imóvel, avaliado em 3 milhões de reais. É parecido com esse aqui, tem 330 metros quadrados, varandão e uma vista privilegiada. Gravamos num prédio vizinho ao do Chico Anísio. O apartamento do humorista é esse, que fica no 10º andar. A sacada tem vista para a Lagoa Rodrigo de Freitas, um dos cartões postais da cidade. Orlando é corretor. Foi ele quem vendeu o imóvel para o artista. O que ele comprou é linear, esse aqui é duplex. E para ele, que tinha dificuldade de locomoção na época, o linear era mais adequado. Chico Anísio comprou o apartamento pouco antes de morrer. A Malga, na verdade, recebeu como divisão patrimonial um único apartamento. E este apartamento que foi destinado a ela, Chico deu a Malga em vida. O problema é que os filhos do humorista também estão de olho no imóvel. Ele, ao invés de ser comprado somente no nome da Malga, foi também comprado no nome metade do Chico Anísio. E, portanto, a metade do Chico
teria que ser partilhada em relação aos herdeiros. Todavia, nós estamos fazendo provas como advogados da Malga de que a vontade do Chico é que este imóvel, de fato, fosse destinado exclusivamente à Malga. Recentemente, nas redes sociais, Malga fez um desabafo. Falou de traições e decepções sofridas depois da morte do marido. A viúva chegou a ser nomeada inventariante no processo, mas perdeu o direito de administrar os bens de Chico Anísio para um dos filhos dele, Bruno Mazeu. Os imóveis estariam com dívidas de IPTU. Chico Anísio se casou 6 vezes. Ele foi um gênio do humor. Que belezinha, olha só, é narigudinho. Aí me viraram de cabeça para cima. O comediante começou a carreira no rádio. Foi galã de radionovela, comentarista esportivo e roteirista. Nos anos 50 entrou para a TV e não parou mais. Nada não, e agora não. Meu bem, ele não é garçom não, Ele né? tá com a roupa. Em 63 anos de carreira, Chico Anísio criou mais de 200 personagens. Chico era um artista versátil. No cinema, participou de sucessos de bilheteria. O dinheiro que seu finado marido deixou, ele ficou todinho para você, não foi? Logo depois da morte, começaram as disputas pelo patrimônio do artista, o que é comum no caso de celebridades. Parentes de outros famosos também brigam por heranças milionárias nos tribunais. A família do cantor Vando disputa uma fortuna de mais de 10 milhões de reais. Ele morreu há 8 anos e não deixou testamento. Até hoje, um dos 4 filhos luta para receber parte do patrimônio. A cantora Catiúcia, de 40 anos. Ela mora na Alemanha e só conheceu o pai aos 20 anos, mas não foi registrada oficialmente como filha. Todo mundo está trabalhando um contra o outro. Em vez de resolver essa parada de uma vez, saía todo mundo ganhando. Eu acho que quando essa herança sair, vai sobrar um picolé para cada um. De tanto que eles brigaram. A família de João Gilberto também está em pé de guerra. O cantor morreu em julho do ano passado, aos 88 anos. Os filhos, Bebel Gilberto e João Marcelo, se engalfinham por uma herança que pode beirar os 200 milhões de reais. A gente vai para o hospital já. Os filhos da atriz Beth Lago viraram inimigos depois da morte da mãe, em 2015. Bernardo e Patrícia Lago disputam um patrimônio avaliado em 10 milhões de reais. No caso de Chico Anísio, a briga judicial parece que ainda vai longe. Quando esse processo termina, não sabemos.